vamos para a lição da quarta-feira, que vai, conforme já mencionamos, se concentrar na verdade, e na quinta, a ligação das Escrituras com a verdade. Aqui nos é apresentada uma sequência de textos. Eu li cada um deles, fiz aqui os meus apontamentos, você pode fazer isso também, e eu não vou destacar, porque isso você pode fazer aí no seu momento, depois de reflexão. Eu sei que muitos ouvem ou assistem a lição se deslocando e não tem nem a lição nem a Bíblia nas mãos, mas em algum momento que você puder fazer isso, além da conexão aqui com essa Feliz, com o Pastor Hélio, tome sua lição, dê uma verificada, né? E aqui os autores nos abrem a sessão da quarta-feira dizendo que, repetidas vezes, a verdade é ligada a Jesus, ligada ao Pai e também ao Espírito Santo. Eu vou destacar aqui pelo menos dois textos. O Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, verso 14. Depois, lá no prólogo ainda, 17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e assim vai. E conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, depois o 14,6 que nós já consideramos, o 15,26, que o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esses são os textos. Eu disse que não ia fazer, acabei fazendo aqui a indicação dos textos, né? Por contraste, veja, se Jesus é a verdade, então João também, ele nos aponta que existe um autor da mentira, existe um pai da mentira, que é o diabo. Então, aqui, irmãos, nós precisamos também assumir posições. Eu estou me posicionando ao lado da verdade ou ao lado da mentira? Que verdade é essa? Ao lado de Jesus, ao lado das suas palavras, ao lado dos seus ensinamentos, ou estou ao lado da mentira? Muitas vezes eu fico com as minhas próprias convicções, fico com as minhas próprias interpretações, fico com as minhas próprias, entre aspas, verdades, que não existem, porque a verdade é uma só. Como temos nos posicionado com respeito a isso? Interessante que há uma citação depois aqui em Ellen White, muito interessante, onde Ellen destaca que filosofia, literatura, que tem o seu lugar, mas elas não podem preencher o vazio do ser humano. Não podem. E ela faz um apelo, que a palavra de Deus fale ao povo, que esta palavra que contém a vida, porque contém Jesus, fale ao nosso coração. Jesus é a verdade. O que isso significa? O que isso significa? Os autores assim nos propõem. O que isso significa? Ele é o Logos, ele é a palavra que estava com Deus desde o princípio, eternamente. Não há um princípio para Jesus, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente juntos. Ele, portanto, possui todas as características plenas da divindade. Esse ser de Cristo não está sujeito a nada e a ninguém. Com o Pai e o Espírito Santo, eles são todo-poderosos, são oniscientes, são onipresentes. Assim cremos, assim confiamos. E uma frase que eu amei muito também na lição: Jesus não é apenas a personificação da verdade, ele é a verdade. A verdade não é um conceito, não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. Que coisa mais linda! A verdade não é um conceito, não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. A lição cita aqui uma declaração de C.S. Lewis, o grande autor cristão. Creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Será que para nós Jesus é esse sol da justiça, que não somente nos aquece, não somente nos ilumina, mas por meio deste sol, a nossa janela, a nossa lente, a nossa cosmovisão, pela qual eu vejo a vida, vejo o mundo, vejo-me a mim mesmo? Olha que preciosidade, que lição maravilhosa, que Deus nos abençoe. Dessa maneira, pomos um ponto final na quarta-feira.